Joga a vinheta. Joga a vinheta. Dá pra ser uma música de axé, né? Hoje, no Pensamento de Perto, estamos com a pesquisadora e professora Daniele Peinado, com a dissertação Malu, Fragmentos para Preencher Lacunas, o processo criativo documental e a prática de si nas artes da cena, defendida em 2015, dentro do programa de pós-graduação de Letras em Artes da Universidade do Estado do Amazonas. Bem-vindo, Daniele Peinado, vem com a gente. Tudo bem, Dani? Se apresenta, fala quem você qual é a sua função na cidade de Manaus, na região, como artista, pesquisadora e professora. Oi, Madison. Então, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder retomar esse trabalho. No momento, eu sou artista, sou professora e sou também pesquisadora, né, da área das artes da cena. E aí eu tenho atuado como professora de dança e de teatro, e também, de uns tempos para cá, eu tenho atuado como mediadora, né, mediadora cultural. E avalio também alguns projetos de artes na escola, e tem sido essa a minha frente nesse momento. Obrigado, Dani. Gente, hoje nós vamos ter uma conversa sobre esse trabalho, que é um dos trabalhos da qual eu estou lendo dentro do Pensamento de Perto, do que tem chegado para a gente aqui para ler. É um trabalho muito especial. Não sabemos como nós iremos lidar com este tema, com as questões desse trabalho na pós-produção. Estou levemente nervoso, mas, Dani, parabéns, antes de tudo, pelo seu trabalho. Ele é bem coerente, eu acho que é essa a palavra, ele é muito coerente, é um trabalho muito bem feito. E isso expõe, sem dúvida, a profundidade que você chegou na escrita, tanto teórica quanto prática. Fiquei muito feliz de lê-lo. E aí eu quero agora já começar as perguntas aqui. Geralmente, a gente encontra em trabalhos de dissertação e de tese, geralmente 3 capítulos, ou para além de 3, né? No seu trabalho, a gente tem 2 e temos as considerações, que não é um problema para você que está aí de casa escutando, está iniciando a pesquisa a nível de monografia e dissertação, isso não é um problema. Geralmente, os professores nos pedem que a gente responda com cada capítulo um objetivo do nosso projeto, né? Mas isso também é cambiável. Introduzindo aqui a minha pergunta, no seu primeiro capítulo é influências no processo criativo. Eu vou dar um pulo. Porque tem uma questão ali de revisão de literatura que eu acho que o estudante tem que passar mesmo, e vou para uma parte da tua revisão de literatura, dessa influência, que é para que você explicasse para nós, né? Por que a escolha do teatro físico como um espaço fundamental dessa experimentação teórico-prática para a condução da tua pesquisa? Ok. Então, assim, começando pela tua colocação a respeito dos 2 capítulos, né? Eu já fui questionada, já fui abordada sobre esse aspecto, porque eu gosto de, quando comentar sobre o trabalho, se a pessoa tiver disponibilidade de ler, eu compartilho para leitura, né? E ele está acessível, jogando o meu nome ou o nome do trabalho, Malu, aparece uma das opções de PDF da dissertação, né? Que é público. E aí, só para falar que a linha de pesquisa do programa, do PPGLA, que foi o programa que eu fiz o mestrado, no momento que eu ingressei, que era 2013, ele tinha uma linha de pesquisa que chamava Representação e Interpretação da Obra Artística, né? E aí eu estava no Interpretação da Obra Artística. Vamos dizer, como regra, né, dessa lá do programa nesse momento, inclusive, para além da dissertação, precisávamos criar um produto artístico. No caso, eu pesquisava a arte da cena, era uma cena.
né? Então, são 2 capítulos e mais um espetáculo, né? E aí, o objeto da dissertação é justamente a crítica do processo criativo desse espetáculo. Então, agora, entrando na tua pergunta sobre as influências do processo criativo, a questão da escolha do teatro físico, né? Eu deixei de falar no primeiro momento, eu tenho uma formação em dança, né? Eu participei de um grupo de dança e fiz a graduação em dança. E tenho atuado como professora de dança também. Então, eu sempre tive muito nesse trânsito entre a dança e o teatro, ou na fronteira, né? Ou no caminho do meio entre as duas linguagens. E aí o teatro físico e a performance sempre fizeram parte do meu interesse e da minha investigação, da minha pesquisa, da minha experimentação. Então, o teatro físico, a princípio, ele tinha sido uma escolha para o trabalho, né? Eu atuaria como diretora e eu convidei 4 artistas próximos a mim, né, que teriam disponibilidade e disposição para a minha pesquisa. E aí, bom, como tu conseguiu acompanhar fazendo a leitura da dissertação, aconteceu um fato na minha vida, que foi o falecimento da minha irmã, e aí, assim, tudo mudou a configuração, inclusive da pesquisa, né? E aí, assim, o teatro físico permaneceu ainda como interesse, muito mais inconsciente num outro momento, né? No momento da cena, da experimentação, da sala de ensaio, eu vou explicar como e por quê. Do que como eu tinha idealizado no projeto a priori, né? Então, assim, o que aconteceu de fato, né? Então, ele se manteve como meu interesse, aí eu mantive ele como uma ideia preliminar, né? E na cena, como é que isso desdobrou na cena e no processo? Durante o processo de criação, experimentando a criação de cenas, e estando nessa coisa imbuída da pesquisa, de tentar ver o que estava acontecendo, de ir registrando, as ações que eu criava, né, as sequências, eu vou chamar agora de partitura, porque eu repetia, apesar de terem sido situações que aconteceram de fato comigo, né, situações vivenciadas. Então, assim, na execução dessas ações, isso me acionava uma memória. Então, assim, determinada forma eu fazia no corpo, resultava numa memória que acionava um certo tônus, uma presença diferente em cena. Então, acabou que depois eu mantive. Eu falei, vou tirar o teatro físico e depois incluir um outro, que a gente vai entrar depois. Mas, assim, acabou que eu falei, não, ele está aqui, ele permanece, né? O que permaneceu, que foi a partir desse momento, assim, desse recorte específico, que hoje eu estou fazendo o doutorado, né? Porque como ele não foi aprofundado no momento da pesquisa de mestrado, na dissertação, eu resolvi aprofundar agora no doutorado. Ele tanto permanece como interesse que eu estou desdobrando na minha pesquisa mais recente. E isso é muito legal, né? Porque a gente pode conduzir, como pesquisadores, na dissertação, alguns temas, né? Que, inevitavelmente, a gente não vai aprofundar. Às vezes, ele entra como uma revisão de literatura ou um apanhado de referências para amparar o nosso argumento principal, mas no doutorado a gente resolve amplificar essa ideia ou este capítulo e ele ganha outros contornos. E é uma coisa muito legal do teu trabalho, porque você faz esse trabalho no primeiro capítulo, né, que é justamente essas influências. Você conduz a gente numa sucessão de referências, nos convida a entender as referências, por onde você caminhou para poder produzir esse objeto de arte, né, que tem a ver com esse impacto que você teve na sua vida, que foi a morte da sua irmã. E aí entra outra referência que eu acho bem legal, que é do teatro documentário. Eu queria que tu explicasse para a gente quais são as questões fundamentais do que nós compreendemos, do que os autores propõem como teatro documentário, e qual é a influência disso para a reflexão do espetáculo Malu, né, do objeto de arte. Então, a gente tem anteriormente o teatro físico e agora o teatro documentário, né, em camadas aqui. Explica para a gente um pouco. Então, na cena documental que eu propus, eu inclusive discuto isso no trabalho,
Tem momentos em que eu trago, de fato, fatos que aconteceram, né? E eu acabo intercalando, né? No meio disso, vem também cenas compostas, né? Construídas. Então, assim, essa cena que eu chamo de mais representadas, né? Então, acaba que o teatro físico está menos presente, mas ele permanece na cena, inclusive. Sobre o teatro documentário, que, na verdade, assim, tem todo eu chamo, né, embasada na Cecília Salles, tem todo um projeto poético. O que é um poeta? O poeta é uma mentira que diz sempre a verdade? E aí, assim, algumas intenções que eu tenho e que o teatro documentário me ajuda a colocar tudo que eu quero colocar em cena. Cadê os ajudantes da obra? Né? Por exemplo, deixar claro que aquilo aconteceu de fato, né? Que eu estou falando de uma história que eu vivi. Então, eu levo elementos, eu levo documentos para a cena e eu compartilho esses documentos com os espectadores que estão ali, na verdade, como testemunhas, né? Então, eles são meus convidados, até porque eu proporciono isso, ou pelo menos tento proporcionar isso, na própria configuração da cena, né? Então, eles ficam ao meu redor, o cenário ele é retangular e as pessoas ficam dentro do cenário junto comigo, como se fosse a minha casa. Eles ficam sentados no chão ao meu redor, numa perspectiva de que eles me ouçam, né? De que naquele momento ali eu estarei conversando com eles, compartilhando com eles, falando de histórias minhas, né? Uma pergunta, quais elementos documentais você teve que acessar ou recolher para esse trajeto criativo? Porque você foi uma testemunha ocular, né? Você está diretamente ligada ao acontecimento. Então, quais são esses documentos? O que acontece? Logo no começo da cena, né, eu compartilho algumas fotos de aniversários, porque toda a situação, né, aconteceu no dia do meu aniversário de 30 anos. Então, eu trago fotos passadas, né, de outros aniversários que me mostram criança, que me mostram o lado da minha irmã, e eu converso muito com ela. Para além das fotos, tem elementos de festas, mas também tem objetos pessoais dela, né? Então, assim, na cena tem um vestido, eu chamo de vestido gêmeo, do vestido que ela estava usando no último dia que a gente se falou, né? O vestido real, né? O vestido que ela estava usando, ele foi perdido, porque, né, foi recortado todo no momento do hospital. Mas ela tinha outro vestido parecido, e esse vestido eu uso em cena, é um vestido que a representa, né? Então, em vários momentos eu converso com o vestido, como se conversasse com ela, e tem também a própria dimensão da casa, que fica claro que as pessoas estão ali como se fossem minhas convidadas da minha casa, e hoje eu preparo um bolo para eles comerem no final. Então, o que eu utilizava para além das fotos? A declaração, né, uma declaração da causa do óbito dela, emitida pelo médico. Eu expunha, dentre essas fotos dos meus aniversários, algumas matérias de jornais também da época, relatando a falta de ambulâncias UTI para a cidade de Manaus, para uma capacidade de 2 milhões de pessoas à época, né? A gente só tinha 2 ambulâncias, né, disponíveis, 2 ambulâncias UTI, que faziam atendimentos para urgências neonatais, pediátricas e adultas, para 2 milhões de pessoas de Manaus, e também para as pessoas que chegavam do interior. Então, assim, o que eram essas matérias, né? Além de dizer que o Ministério Público fazia solicitação de aquisição de mais ambulâncias UTI, eram também de pessoas que vieram a óbito pela espera da ambulância, que demorava de 4 a 6 horas para fazer o atendimento. Tinham vários óbitos do interior da cidade, de bairros mais distantes, né? Hoje, eu sei que a realidade é outra, né? A prefeitura fez um convênio e tem mais ambulâncias UTI disponíveis para atendimento das pessoas. E hoje, nessa urgência que a gente está, né, do coronavírus e tudo, acaba não atendendo todas as demandas, porque não tem capacidade mesmo. Mas, assim, eu sei que hoje o número é maior que naquela época. Última pergunta em relação a este assunto. O teatro documentário, ele foi uma escolha anterior
ao processo de pesquisa, ao acontecimento? Você já, de alguma maneira, já estava escrito no seu projeto o interesse em pesquisar esse formato de teatro documentário? Não, como eu te disse, a priori a ideia era o teatro físico, né? E eu não faria comigo em cena. Essa também foi uma das mudanças. Então, os atores que eu tinha convidado me ajudaram na produção e o documentário, o teatro documentário ou documental, né? Ele foi trazido com certa resistência, inclusive por mim. Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina Vamos falar de tá vôlei. classificada, né, pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Porque eu já tinha, junto com outros atores, encaminhado um processo de teatro documental sobre o sistema prisional de Manaus no espetáculo Pintinho 12, né? Então, assim, não que eu tenha esgotado nesse momento tudo que eu pudesse pesquisar, experimentar a respeito do teatro documental, mas como eu já tinha feito, né, e na pesquisa de mestrado eu tinha esse interesse todo no teatro físico, então eu resolvi não trazer. Mas, assim, depois de tudo que aconteceu, e aí conversando, inclusive, com alguns artistas próximos, eu falei, ó, tô pensando de fazer isso, de mudar meu projeto, conversando com o meu orientador também, após a anuência dele, eu fiz essa adesão, né? Então, assim, para além do teatro físico, ficou num segundo plano até o teatro documentário. E eu acho que, para quem está assistindo, é uma tragédia o que aconteceu na sua vida, mas isso impacta completamente você, enquanto pesquisadora, que você teve que mudar todo o seu trabalho, né? Porque a força dessa questão te atravessou e virou corpo. E aí, inevitavelmente, você teve que dar conta disso, ou senão você desistiria do projeto de pesquisa, porque a vida estava mais urgente ali, né? Então, foi inclusive uma conversa que eu tive com o meu orientador. Eu falei assim, ó, não tenho condições de continuar se não for com isso, né? Eu preciso falar sobre isso. Ou ela ou eu, muitas vezes pensei, ensaiei pra... Foi o meu primeiro trabalho solo, né? Eu geralmente estava na companhia dos meus colegas atores, eu fazia parte de um grupo que, como tu mencionou, era o TES, que trabalhei nele durante mais de 12 anos. Então, eu estava sempre, nunca estive sozinha em cena, né? Além dos meus trabalhos experimentais da faculdade. Como um trabalho profissional, que eu considero assim, né? Foi processo criativo, eu tive, muito embora relacionado à minha pesquisa de mestrado, eu considero como um trabalho, de fato, muito importante na minha carreira. Entendi. Dani, você tem 3 pilares, ou pelo menos eu identifiquei na leitura 3 pilares fundamentais para a construção desse processo de pesquisa e criação, que é justamente o teatro físico, o teatro documentário e o entendimento das questões entre o que é ator-performer e dramaturgia do eu. Você explica para a gente como é que vem esses 2 elementos, finalizando aí quase o teu primeiro capítulo, e que isso naturalmente vai fermentar no segundo e na criação, né? Esse entendimento sobre esses 2 procedimentos, né? De como encarar a cena, de como encarar o papel do ator, contando uma narrativa, uma história. O próprio teatro documental já convoca o ator para que ele se posicione em cena em relação ao tema que ele está abordando, né? Ao que ele está trazendo como discurso para a cena. E aí, assim, especificamente no Malu, essa questão de eu estar ali, eu não estou representando um personagem, né? Eu não estou amparada por ele. Eu não estou fazendo uma dramaturgia clássica, né? Então, assim, foi uma dramaturgia que surgiu no processo e que é bom mencionar, eu convidei um artista, amigo meu, que foi dramaturgista, que foi o Denis Salles. Eu tive que compartilhar com ele, além de toda a história, além de todo o material, né, as minhas ideias, os meus anseios, o que eu pretendia. E aí, assim, nessa conversa com ele foi surgindo muita coisa. Então, assim, por exemplo, a ideia da performance, né, eu falei, pensei de levar um forno para a cena, mas eu nunca vi isso, vou levar um forno, como é que faz? Onde eu coloco? Como é que... Eita, Giovana! Aí eu experimentei. Então, assim, acabou que o bolo, não forno, mas o bolo foi determinante para o tempo da cena, né? E o
tempo de cozimento do bolo é o tempo da cena. Então, assim, e eu tô ali no risco, né? Tô fazendo o bolo, esperava sempre que desse certo, que no final as pessoas comessem, e as pessoas vão sentindo o cheiro de bolo, e eu vou contando as histórias, como eu falei, né? Intercalando cenas. Aí a gente avança depois dessa questão do ator e a teu performer como uma estrutura que, de alguma maneira, o teatro documentário já convoca. E Exato. essa dramaturgia do eu tem a ver com as memórias, tem a ver com o percurso e, naturalmente, a vivência que você teve com a sua irmã, obviamente. Por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso porque foi, de fato, uma dor muito intensa, mas, assim, porque era minha irmã, mas eu fiz também porque eu sou artista, né? Eu poderia ter me posicionado de uma forma diferente, eu poderia ter desistido do mestrado, eu poderia ter continuado a minha ideia de pesquisa, eu poderia ter feito 1000 outras coisas, né? Mas aí eu decido assumir isso como discurso meu da cena, quero falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso, e numa perspectiva de que, muito embora a minha irmã seja uma pessoa, né, tivesse sido uma pessoa comum, uma história pequena, vou chamar assim, uma pequena história, eu decido falar sobre ela, sobre o que aconteceu com ela, numa perspectiva também de tentar uma transformação, uma mudança disso, né? Eu falava, inclusive, Cena, eu falei, se a gente precisar aqui agora de uma ambulância, e se você tiver uma parada, talvez a ambulância não chegue a tempo, nesse tipo de emergência, o corpo precisa ser logo restabelecido, né? Então tinha essa perspectiva também, né? Era uma dramaturgia do eu, do singular, do sujeito, mas que tocava nas pessoas, tocava no coletivo e era de interesse, né? E era isso que eu queria mesmo, falar com as pessoas. E é bem claro no teu trabalho quando você empresta essa experiência privada e torna ela pública, né? A partir do teatro documentário, quando você compartilha determinadas informações, como essa que você acabou de falar. Né? Aconteceu aqui, aconteceu com a minha irmã, foi em Manaus. Se vocês precisarem agora de uma ambulância, talvez vocês também passem pela mesma situação, né? Que é a força da microhistória, né? Como ela serve para a gente compreender o nosso contexto. Neste caso, é uma experiência trágica para você, mas quando e você como artista, né? E a força poética que nós temos de olhar a realidade, a gente transforma e convida todo mundo a uma reflexão. Uhum. Que aí, finalizando aqui o teu primeiro capítulo, eu queria falar um pouco sobre o modelo hermenêutico e como isso te ajudou a organizar a análise de todas essas informações, né? Desses documentos, dessa experiência, da estrutura enquanto linguagem. Funcionou para você mais como uma metodologia ou uma forma de análise do que você já tinha? Porque era muita coisa, né? Era muita coisa. Então, assim, fechando, né, numa ideia de posicionamento, então, também na perspectiva de, era uma história comum, mas era uma voz minha que antes, inclusive, eu não percebia que poderia usar, entende, assim, como potência artística mesmo. E aí, nesse sentido, eu estava muito presente em cena, né, eu estava muito envolvida, por isso eu quis convidar o Dene como dramaturgista, por isso também precisar estar amparada enquanto pesquisa para fazer essa análise, né? Então, assim, tanto a questão da discussão que eu apresento da arte na pós-modernidade, como essa proposta de a partir do modelo hermenêutico, entender que as nossas construções são todas interpretações, né? O que eu coloco em cena é uma interpretação do que aconteceu. Né, eu convidei minha família, convidei amigos da minha irmã para ir assistir e tudo, mas eu sei que se outras pessoas fossem contar, eles contariam de uma forma diferente. Assim como a minha dissertação, né, que é a análise pós-processo, ela também é uma interpretação, né, do que aconteceu. Então, assim,
eu precisava estar ali amparada para que eu pudesse ir percebendo as coisas, né, e ir convidando os autores que me fossem necessários para discutir isso, para falar sobre isso, e para ir apresentando as etapas do processo. Entendi. Dani, para a gente dar entrada no segundo capítulo, a pergunta é: o que é memória? Já que esse capítulo é teatro e memória, que categoria é essa e em quais autores você se apoiou para ter isso tão presente no seu trabalho? A memória, ela é recurso criativo para mim no Malô, né? A memória é também ela constitui muito do que a gente é, né? Memória e percepção, a gente está ali a todo momento se atualizando, fazendo as coisas, mas eu considero memória no processo criativo não como uma capacidade nossa de armazenamento e de registro, né? Fixo. Principalmente por ser artista, né, considerar a memória, inclusive, como criação. Né? Então, assim, a todo momento a gente está atualizando, por exemplo, a Dani que está contando para vocês hoje sobre o que eu escrevi na monografia e o que eu fiz no espetáculo, é uma Dani atualizada daquela que estava vivendo aquele momento de dor, naquele momento, né? Embora eu lembre de tudo que aconteceu e das intenções que eu tinha, enfim, de todos os desdobramentos, e lembrando tudo que aconteceu, né, se posiciona e vai falando sobre tudo isso. Então, assim, os autores que eu usei foi o Legoff, que é sobre história e memória, né, a questão dos documentos, de como a memória é construída, porque a memória é, de fato, uma construção, construída subjetivamente e coletivamente, sobre memória e criação, a matéria e memória, o Bergson. E aí, assim, nas artes, a gente tem a Cecília Salles, que fala sobre memória adúltera, né, de como a gente vai lembrando de forma diferente. Uma das minhas intenções de colocar, por exemplo, isso em cena, é de fato que eu queria lembrar daquilo, né, e o que eu queria que as pessoas se lembrassem também, que hoje a gente tem o registro, a gente lembra de uma forma diferente o que aconteceu com ela, mas eu não queria deixar passar, eu coloco em branco tudo isso que foi acontecendo com a gente e com ela. Para mim, como leitor, né, eu não assisti o espetáculo, foi 2015, né? Eu não ia falar isso. Eu assumo, eu estava circulando o palco giratório em 2015 com Boi de Piranha, o ano inteiro. Mas não é desculpa. É com essa categoria, e como você explica no trabalho, que me deu uma concepção da Daniele Peinado como pesquisadora, como a primeira aluna da novela Carrossel. E eu já explico por que essa brincadeira. Eu assisti, eu tenho referência. É a nossa. Porque na abertura desse segundo capítulo que volta o diálogo com o teatro físico, porque a memória, né, ela vai ser recrutada, mesmo ela sendo privada ou coletiva, ela vai precisar de um campo para se materializar, para viver uma nova dinâmica, forçada aí pela pesquisadora, pela intérprete e pelo indivíduo que viveu o trauma. Então, isso nos ajuda muito a fluir na leitura do trabalho. Aí eu queria saber se isso também ajudou no processo da narrativa do próprio espetáculo, porque tem uma foto sua que eu acho que tem uma iluminação vermelha na dissertação, que você fala que aquilo tem a ver com materializar o estado corpóreo traumático que a sua irmã viveu na maca, né, da UTI, por exemplo. Então, o teatro físico vem com força aqui, não? Sim, também. Nesse momento e em outros também. O que acontece? Durante todo o processo, eu acho que muita gente assume esse discurso, e às vezes de forma pejorativa, de forma até agressiva, né, de dizer que arte não é terapia e tudo. E, claro, eu fiz a cena porque eu precisava fazer, precisava falar, precisava colocar em cena e tudo, mas estar no processo me ajudou muito, né? Um dos momentos, por exemplo, de trauma, de processos traumáticos como esse, por exemplo, é a negação. E eu tinha que viver tudo aquilo, né? Especificamente no dia 6, no dia que aconteceu.
Então, eu me preparava, inclusive me ocupava, preenchia o meu dia, produzia o espetáculo para apresentar à noite, né, no exato horário que está assinado lá do óbito dela, que era às 19 horas. Então, assim, viver tudo isso me ajudou também a ir processando isso aos poucos, né? Então, assim, não é culpa sua não ter assistido. Eu, de fato, apresentei poucas vezes, né? Então, assim, eu apresentava todo dia 6 às 19 horas. E eu comecei a apresentar em dezembro de 2014. Então, eu fiz dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril e fiz a última apresentação, não no dia 6 de maio, mas no dia 1º de maio, que é o meu aniversário, no dia que completava 1 ano de tudo isso, né? Então, de fato, a memória me ajudou muito, e nesse sentido, eram exatamente essas cenas onde o teatro físico estava presente, né? A parada cardiorrespiratória é um processo muito agressivo para o corpo, né? A gente fica sem oxigênio, então, assim, parte do nosso corpo vai morrendo, literalmente, aos pouquinhos. Cada minuto que passa, a gente precisa voltar a respirar, precisa de oxigênio. Então, as cenas eram muito fortes, né? Era exatamente nessa cena e em outras, né? Quando eu conversava com ela, quando eu tinha um outro momento, em que eu sentia que tudo aquilo voltava novamente, porque era de fato o que eu tentava naquele momento ali expressar. E eu tive muita ajuda dos meus parceiros também, né? O iluminador entendeu de fato o projeto, o dramaturgista, os meninos que me ajudaram na produção, e todo mundo que me ajudou a concretizar uma cena intimista, que era pequena, que tinha elementos pontuais, mas que, assim, de fato era para lembrar, né, o que aconteceu naquele momento. Entendi. Então, na feitura do trabalho, inevitavelmente, essas experiências, essas memórias rememoradas, a quantidade de documentos privados e documentos públicos, né, jornais, dados, etc. A própria receita de bolo, eu gostaria que tu tocasse nesse assunto, porque é uma memória afetiva que você tem, como uma pessoa que não sabia fazer bolo, não assistiu Ana Maria Braga na Record. Como é que você, Dani, como diretora também, intérprete, ator, performer, deu conta de ressignificar todas essas questões e materializar isso através de um trabalho? Que até me deixou muito feliz em relação ao programa, que eu sempre achei o programa de Letras e Artes um pouco careta. E aí a gente tem um trabalho com essa profundidade teórica e tem um trabalho, né, apoiando ali, um trabalho materializado. Me conta aí como é que foi ressignificar tudo isso para surgir Malu. Uhum. Aproveitar o espaço e o momento, inclusive, que eu faço isso nos meus agradecimentos, já fiz isso pessoalmente, e sempre que eu tiver oportunidade vou fazer, agradecer o apoio do meu orientador, né? Então, assim, ele foi uma presença que me ajudou, né, que proporcionou que eu desse vazão para tudo isso que eu estava idealizando naquele momento, para além do Dene, muito sensível, amigo próximo, diretor, ator, dramaturgista, também produz filmes, né, trabalha nessa área do audiovisual, que a gente assina junto o espetáculo. Eu achei de bom tom assinarmos juntos, né? A dramaturgia é bem mais do Dene, mas eu interferi bastante, e ele me permitiu isso. E a direção, a concepção do espetáculo é mais minha, mas ele também interferiu, né, nesse processo. Então, eu achei justo, nada mais que justo, a gente assinar juntos direção e dramaturgia. E aí, assim, nesse sentido, a ideia de rememorar e de ressignificar tudo isso, né? Era uma inquietação minha, eu precisava falar, ainda é uma dor minha, né, que eu guardo de uma forma diferente, mas eu quis colocar em cena, precisei colocar em cena, e a gente optou por fazer de uma forma leve, né? Então, assim, como eu falei, no final do espetáculo, a gente compartilhou o bolo que eu cozinhava para eles no começo, que eles me viam fazer os ingredientes, mexer tudo, ficava pronto e era gostoso, era uma receita dela. Nos meus aniversários anteriores era sempre ela ou a minha mãe que faziam os bolos, eu nunca fiz, nunca tinha feito. Foi o meu primeiro bolo da vida, né? Foi nos ensaios, foi no teatro fazendo. E era uma receita boa, as pessoas gostavam muito,
Mas só que assim, elas ficavam tão impactadas sobre o que tinha acontecido, muitas das pessoas não comiam, né? E quando elas provavam o bolo, nossa, que gostoso, me dá mais, eu quero mais, assim, e no final as pessoas me parabenizavam, né? Você foi muito corajosa de colocar isso em cena, de falar, se fosse eu, não teria conseguido, como é que tu conseguiu e tal, e depois vinham compartilhar outras histórias comigo, né? De pessoas que tinham perdido, assim, tão próximas quanto a minha irmã. E eu conversava com elas e falava assim, na verdade, não foi de coragem que eu precisei para tratar disso, né? Era, de fato, uma coisa que estava ali, que me mobilizou, que eu precisava falar. Eu não tinha como não falar sobre isso. E aí, assim, tem o bolo, que eu gosto, e também outros elementos que era da minha casa, né? Que eu lembro com carinho, né? A música, por exemplo, tocada ali no violão, ao vivo, né? Lembra muito o meu pai. Os objetos pessoais, né? Nossos, meu e dela. Uma coisa muito importante que eu não falei no começo da minha apresentação, modifica completamente tudo, né? Me modifica, inclusive, que hoje é mais importante que tudo, que é a Cacá, que eu ganhei, eu me tornei mãe a partir desse momento, né? Sou artista, sou professora, sou pesquisadora e mãe. Dani, essa é a minha última pergunta. Tem a ver com isso. O que é Malu memória e Dani pesquisadora, artista e mãe hoje em 2020? Eita, pergunta difícil. Ficou meio Fátima Bernardes agora. Então, Malu foi um trabalho muito importante para mim, né? Eu não apresento mais. Malu Memória foi a forma que eu encontrei de falar sobre a minha irmã, de dizer o quanto ela era importante para a gente, que o quanto cada um de nós, na verdade, é importante, e como a gente pode falar sobre isso, né? Discutir isso com os nossos, discutir isso com os pares, ou discutir isso com quem tiver interesse de discutir. E aí, colocar isso em cena, ter guardado isso, né? Ter passado por isso, eu acho que foi muito importante para mim como pesquisadora, né? Me colocar nesse lugar de me experimentar como primeiro trabalho solo, me experimentar também como pesquisadora, me entender como pesquisadora, entender um pouco mais como artista, inclusive, né? De como o processo de criação ele é dinâmico, de como ele é influenciado pelas coisas tanto nossas quanto das pessoas próximas a gente, as coisas que a gente gosta, que se interessa, colocado pela Cecília como tendências e acasos, né? Como foi esse acaso infeliz da perda da minha irmã. Então, ter passado por tudo isso, inclusive, me preparou, né, como professora para lidar com algumas questões na orientação de pesquisas dos alunos, né? Hoje eu continuo pesquisando um aspecto desse trabalho, né, de uma forma diferente, não mais no aspecto documental, ou como se tem discutido na atualidade, né, no teatros do real, mas adentrando um pouco mais nesse processo de criação do ator, da atriz, no caso, a continuar desenvolvendo a pesquisa e me aprofundando, né, nesses aspectos da pesquisa em artes cênicas, especificamente. Eu estou agora num programa específico da área, que eu acho que é importante também para a nossa área se firmar, né, nesse meio acadêmico, e não de forma separada, continuar a minha formação de artista. Perfeito. Você arrasa, Dani. As pessoas se surpreendem quando leem minha dissertação. Eu acho que eu não passo muita credibilidade, pessoalmente. Não, eu já te conheço há um tempo, trabalhamos juntos dentro da Universidade do Estado, e isso não é uma questão para mim. Eu fiquei muito feliz de ler a dissertação, porque eu não tinha lido ainda, e ela, de fato, é muito bem, ela é coerente, ela é coesa, geralmente, isso não aparece muito em algumas dissertações. A minha própria coesão e coerência é uma questão que passa longe. 2 anos para uma pesquisa também é um tempo complicado, né? Hoje a gente lida com isso, é um fato para a gente lidar, mas e olha que a gente tem 2, né? Os meninos da graduação reclamam que, poxa, 6 meses, 1 ano é pouco, a gente tem 2 anos. E eu não tinha escolha de não fazer a cena, né? Eu tinha que fazer a dissertação e a cena,
Porque às vezes a gente tem, acho que no programa que tu fizeste, por exemplo, não é obrigatório. Dani, meu amor, muito obrigado pela generosidade em participar do Pensamento de Perto. É muito importante que a gente, enquanto pesquisadores e artistas do Norte, divulguem os nossos trabalhos para além da academia, e esse é o convite que o Pensamento de Perto faz a todos os pesquisadores e artistas da região. Venham para o Pensamento de Perto. Obrigada, assim, obrigada pela oportunidade de falar, eu acho. Hã? Nada. Já não está gravando, né? Não, tá não. Oi? Onde ficam os vídeos? No YouTube, tem um canal chamado Pensamento de Perto. Alô, Não, pode e tirar tá bem ela? claro. Tira ela do quarto. Dani, muitíssimo obrigado por participar do Pensamento de Perto. Você aí que escutou a gente, não esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque toda segunda-feira às 14 horas tem um pesquisador e artista novo falando sobre a sua pesquisa aqui. Obrigado. Obrigada. Ela não agradece, Dani. Ana, ela não agradece. É para agradecer? Desculpa. Deixa. Alisson, equipe do Pensamento de Perto, muito obrigada. Eu também agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Espero que o meu trabalho possa contribuir de alguma forma ou possa, pelo menos, voltar à discussão, né? Se alguém quiser, depois a gente pode entrar em contato também de uma outra forma, pelas redes sociais. Muito obrigada de verdade. Tchau, tchau. Beijo. Tá Agora bom, diretora?